Oi, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai começar mais um Conversa Desfiada. E eu vou esperar a Ana Luísa entrar aqui para a gente dar os nossos recadinhos e receber a nossa convidada ilustre, especial, Leila Ribeiro. Interessante que eu acho que todo mundo vai gostar muito. Oi, Ana. Oi, amiga, tudo bem? Tudo, e você? Eu não tô te ouvindo. Ah, meu pai, lá vem. Deixa eu Tá arrumar muito baixa a aqui. ligação. Na verdade, eu tirei Melhorou? o meu fone porque eu quero pra poder gravar a voz, né? Uhum. Porém, não tô te ouvindo. Melhorou? Não. Eu tô me ouvindo no seu celular. Você tá me ouvindo bem? Tô, Então perfeito. eu vou colocar o paciência. Sim. É, Ah, no fone eu te gente, ouço. Que tá coisa ok? estranha. Quem tiver aí. Oi, Lila. Oi, Rafinha. Oi, Bárbara. Bárbara é a nossa Oi, próxima da semana que Rafa. vem, né, Bárbara? Oi, Nicole, Sim! Bruce, Leila já chegou. Tá todo mundo me ouvindo e ouvindo a Ana bem? Agora eu te ouço por causa do Oi, meu fone. Cris. Ah, tá vendo? Você fica me deixando aí toda nervosa, achando que eu já tô atrapalhando a nossa live e e não sou eu pela segunda vez. Não, é porque lembra que a gente Oi, combinou de eu colocar Fernando. gravar a tela? Sim. Aí ela vai gravar só a minha voz, não vai gravar a sua. Ah, depois, quando você Entendeu? sair, você não pode tirar o fone e aí Posso, grava? mas aí vamos Ah, a ver se gente vai, se vira. a gente Ó, tenta. a Leila já chegou. Oi, Então, Leila, tudo Ana, bem? vamos começar apresentando de novo o projeto. Tem gente nova, né? Tem bastante gente chegando nova aqui. Então, o Conversa Desfiada é um projeto, né, do Pense Atelier e da Ana Luísa Olivetti. Esse perfil Ana Luísa Olivetti é meu perfil profissional, tá? E o da Holmes também. Então, por isso que a gente acaba fazendo por eles. E aí, a gente, ouvindo nessa nova onda, né, de todo mundo fazendo live, a gente ficou com bem uma preguiça no começo, mas depois a gente começou a refletir que a gente podia pensar em fazer uma coisa bem legal, né? Então a gente resolveu se juntar para fazer essas conversas, para trazer conteúdo interessante e, e diversificado, né? Para a gente conversar e expor para vocês todos. Então, né? Sou eu e a Romilda. Eu e a Romilda, a gente, né? Formada em design de moda. Eu tenho uma pós em marketing, um mestrado em têxtil e tenho uma certa experiência aí como docente e tal. Então acabou que a gente conhece bastante coisa e a gente queria contar um pouquinho disso para vocês e também trazer gente que a gente admira, que a gente gosta, que a gente acha que tem trabalhos interessantes para contar isso para a gente também, né? Holmes, fala um pouquinho também da sua formação antes da gente chamar a Leila. Sim, eu sou designer de moda, como a Ana disse, né? E eu tenho o Pense Atelier há 3 anos. E essas lives também foram uma forma de estar aprendendo. Por isso que a gente quis muito trazer a Leila, o nosso tema hoje vai ser aprender, desaprender e reaprender. Porque eu também estou aprendendo uma nova forma de me comunicar, uma nova forma de estar junto com os meus alunos, com as pessoas que curtem moda. Então a gente criou esse canal para estar falando com as pessoas sobre moda. E apesar da Leila não ser uma pessoa de moda, ela é uma pessoa de educação e de design, então ela é uma pessoa perfeita para esse momento que a gente está vivendo e Sim. para essas conversas, para as nossas conversas desfiadas, né? Porque a gente sempre, eu e a Ana somos professoras também, então a gente acha que a educação realmente é a base de tudo e a gente não consegue falar de moda sem estar falando de educação. A Leila é Exatamente. maravilhosa, a Paloma é. Sim. Gente, eu sou apaixonada pela Leila, eu sou super suspeita para falar. Então eu vou dar um espaço para a Leila vir conversar com a gente, mas antes disso eu queria que vocês apertassem aqui no aviãozinho e enviassem essa conversa para quem vocês acham que possa interessar. Apertar o coraçãozinho também para a gente dar um volumezinho aí nas redes. E também, se vocês quiserem ver esse material depois que ele saiu do ar, né? Vocês podem encontrar no nosso canal Conversa Desfiada no YouTube. Então é só digitar lá no YouTube, youtube.com/barra Conversa Desfiada, que você vai cair no nosso canal. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda vez que tiver coisa nova, a gente avisa pra vocês. Amiga, fixa um comentário aí pra gente. Ai, é Enquanto isso, verdade. eu É, tá vou. vendo? Tem que ser de duas mesmo, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Sempre, uma tem que ficar sempre cuidando e a outra falando, porque senão a gente se Uhum, perde, não dá conta não. é, Então eu vou chamar a Leila aqui para conversar com a gente. Eu vou dar uma isso. fugidinha, já já eu volto.
E aí aproveitem, aperta o aviãozinho e envia pra galera. Curte bastante, segue os nossos perfis. E até daqui a pouco. Beijo, Até. amiga. Bem-vinda, Beijo. Leila. Beijo. Oi, eu já ia, em vez de chamar a Leila, eu já ia apertar aqui, era para colocar filtro. Tô banhando, né, gente? Vocês veem que toda live é um mico, mas é aprendendo mesmo a lidar com. Oi, Leila, chega aí com a gente. Oi, Oiê! tudo bem? Tudo ótimo! Tudo É bom, uma Romilda? honra ter você aqui. Eu já falei que eu sou sua fã e eu acho que muita gente que não te conhece ainda vai entender por quê durante a nossa live. Eu conheci a Leila no Ossobuco, que também é um projeto que tem aqui em Brasília, que são de palestras curtas. E ali ela contou um pouquinho da história dela, que ela também vai contar pra gente um pouco aqui hoje. E foi impossível, foi amor à primeira vista. E desde que a gente começou as conversas desfiadas, eu queria você aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua acessibilidade. E eu acredito que esse é o papel de um educador, é estar acessível, é estar aqui para a gente ter essas trocas. E eu fico até sem saber como te apresentar, então eu vou deixar para você fazer isso. Aí eu queria só Ah, que você se apresentasse para a galera e a gente começa a nossa conversa de fato. tá. Primeiro, olá a todos. Olá, Romilda. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Romilda me contou desse projeto dela, ó, tem muito tempo. Então, eu estou muito feliz de ver o projeto funcionando mesmo, assim, rodando e com tanta gente incrível. Mandar também aqui um beijo especial para todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente em plena sexta-feira, no meio da tarde. Né? Que é realmente muito bacana estar aqui todo mundo. Dizer que eu me arrumei todinha, sabe, para estar aqui. E que o seu brinco amarelo está combinando com a minha sombra amarela. Foi em sua homenagem. Mas enfim, gente, eu sou Leila, Leila Ribeiro, aqui na internet conhecida como Leila Girassol. E eu sou uma facilitadora de aprendizagem, onde eu vou, para onde eu vou no meu mundo, seja pessoal, profissional, acadêmico, eu sempre estou levando aqui a minha malinha do processo de aprendizagem comigo. Como formação acadêmica, eu venho da área das letras, né? Eu fiz a minha formação em letras, depois fiz um mestrado em linguística aplicada, depois fiz um doutorado em ciência da informação. Aí me apaixonei no meio desse caminho pelo design, voltei, fiz um mestrado em design e um pós-doc também em design. Pessoa um pouco louca de estudar, talvez, mas é uma coisa que eu gosto em todas essas áreas por onde eu passei, foi levando o processo de aprendizagem dentro dessas áreas, tentando entender o que essas áreas contribuíam. E é exatamente nesse ponto onde eu me entendo, uma pessoa curiosa que vai descobrindo coisas por causa da curiosidade e depois faz essas pontes, essas coisas que aparentemente parecem desconexas, que elas entrem numa conexão, que elas encontrem ali uma relação entre elas. Acho que é isso. E Leila, como eu falei, eu te conheci naquela palestra do Ossobuco e foi uma coisa que eu achei muito legal, a forma. Eu acho que a gente se apaixona pelas pessoas porque tem um pouco de narcisismo aí também. Porque a gente se identifica com essas histórias. Tem um E pouco quando da eu vi você biografia, falar, né? eu me identifiquei porque eu não tenho um pensamento linear, tradicional para aprender. E isso também já foi uma coisa que já me fez sofrer, né? Mas a forma como você fala de como foi o seu curso de inglês, eu acho que é muito interessante, se você quiser contar um pouquinho disso também, porque a gente tem várias formas de aprender, né? Eu sou uma pessoa que tenho aparentemente uma calma muito grande, as pessoas falam que eu tenho um tom de voz calmo, que eu sou receptiva, mas a minha cabeça não para, então para aprender eu fico o tempo inteiro meio enlouquecida. E eu sofria muito na escola, sofria muito porque eu queria aprender sempre o que não estava sendo ensinado. Então, ficar sentada era um problema para mim. Não é que eu fosse uma pessoa bagunceira, não. Mas era a mente, estava longe. Eu sempre tô com a cabeça em outro lugar. É sempre muito... as histórias de aprendizagem das pessoas
Você falou assim, eu me identifiquei com a sua história lá no Ossobuco. Para quem quiser ver, esse vídeo tá disponível no canal do Ossobuco, né? Ossobuco Underline no YouTube, onde eu falo que Pensa Doido, é o nome do título do meu, que é exatamente isso que a Romilda falou. Eu sempre tive um pensamento que as pessoas classificavam sempre, eu como educadora, né? Lá vem aquela professora doida, aquela professora meio maluca, porque eu sempre tive essa coisa do muito diferente, de olhar para as coisas muito que são diferentes do convencional e que para mim não tinha essa característica, assim, sei lá, para mim todo mundo ia gostar daquilo, não tinha nada demais. E eu sempre tive muitas estratégias para aprender e burlar, principalmente, as barreiras que eu tinha no meu processo. Eu sou uma pessoa de periferia, cresci na periferia, hoje vivo na periferia porque eu amo. E aqui a gente passa por muitas o que o povo tem falado hoje, que é bonito, usa essa palavra bonita, é escassez, né? Então a gente tem muita escassez por aqui. E a escassez acaba te levando a ter processos muito criativos para burlar essas barreiras, para você conseguir criar outros processos ali. Então, um deles foi porque eu era muito louca por língua estrangeira, a língua inglesa, e eu não tinha condições de ter esse acesso. Minha mãe conseguiu me colocar numa escola onde tinha todas as crianças dessa escola, era uma escola pública, tinham acesso a um curso público que tem aqui em Brasília, que se chama CIL, que é Centro Interescolar de Línguas. Lá eles oferecem as línguas. E eu fiz língua inglesa lá. Então, assim, eu estava toda feliz da vida. Nossa, que legal fazer inglês. E quando, de repente, eu entrei na sala de aula, todo mundo tinha que falar inglês. Mas, meu Deus, como é que eu ia falar inglês se eu não sabia inglês? Então, eu fui começando a criar algumas estratégias de como eu ia me comunicar ali dentro, mesmo sem saber tudo, mesmo pegando ali o que o professor estava falando, né, início. Então, eu inventava palavras, né, quando eu não sabia. Então, se eu queria falar ventilador, eu virava e falava ventilator no meio da frase, para poder O dar embromation. certo. O embromation, usava o embromation. E aí, numa décima, a professora achou que isso era ruim, que eu estava desafiando ela. E no fim das contas, ela virou para mim e falou assim: olha, eu acho que é bom você parar por aqui, porque procurar outra coisa para fazer, porque você nunca vai falar inglês. Você não sabe falar inglês. E aquilo para uma criança de 13 anos super empolgada em aprender aquilo ali foi um choque para mim. E eu fui embora, super triste, tranquei a matrícula, perdi toda aquela turminha que acompanha e tudo mais. Voltei um ano depois, porque senão eu perdi a matrícula, minha mãe obrigou, né, que eu tinha que voltar. Mas eu voltei muito contra gosto, assim. Mas é uma coisa que é isso, né? Quando você também tem uma paixão muito grande, é difícil você largar aquilo ali. Mesmo que com muitos traumas, muitas coisas difíceis, você acaba indo. E foi isso que aconteceu. Eu acabei levando o inglês no fim disso tudo e acabei virando professora de inglês. Retomei, né? Eu até falo assim, eu voltei para o lugar onde eu nunca deveria ter saído. E tomei isso como missão, assim, eu nunca mais ninguém vai passar situações como essa na minha sala de aula. Isso nunca vai acontecer. Então, eu sempre procurei muito sobre o processo de aprendizagem, como eu poderia beneficiar, ajudar as pessoas, para que elas não passassem por tantos traumas nessa jornada. Então, justamente por isso, a escola, a escola, no caso, a educação formal, ela tem um modelo muito massificado, onde todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, naquela quantidade de tempo específico, naquele mesmo passo, naquele mesmo ritmo. E a gente já viu que isso não funciona, né? Assim, que a gente tem diversidades das pessoas em si, né? Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem uma forma. O Howard Gardner, lá nos anos 80, já mostrou pra gente que o famoso QI, que era os testes de QI, não existia, que a gente tem muito mais inteligências. Isso significa que cada pessoa aprende de um jeito. Então, esse modelo da escola, como a gente tem hoje, não privilegia todas as pessoas, né? Todas as formas de aprender. Que é isso que você colocou. Eu sempre fui uma pessoa diferente de aprender. Estava ali quietinha, mas minha cabeça estava mil. Eu não gostava de aprender o que estava ali na minha frente. Então, você não tinha outra alternativa.
Você tinha que aprender daquilo que estava passando ali na sua frente, né? Então, isso é horrível, né? Porque mata muito do processo criativo, muito da exploração e criação de novas coisas, né? Acho que seria isso. Sim, e é engraçado você falando isso, porque eu aprendi muito sobre mim, porque eu faço espanhol hoje, que é uma coisa que eu adoro, e o fato de eu ter ido aprender, porque eu queria fazer um curso de modelagem, e hoje, já tem 2 anos e meio que eu estou no espanhol, eu já não quero mais fazer esse curso, porque se abriu um mundo tão imenso para mim, um mundo latino, que eu quero fazer tantas outras coisas, e a modelagem ficou para lá, né? Ela foi só tipo um impulso para eu iniciar nesse estudo. Mas quando eu comecei a fazer espanhol, a minha companheira de sala era minha mãe. Porque minha mãe, ela tem 79 anos e o sonho da vida dela era fazer espanhol. Maravilhoso. E ela, tipo, pela vida, por trabalhar, por não ter tempo, por criação de filhos, ela nunca tinha ido. E ela tinha uma vergonha, porque eu tenho uma timidez também, como você já falou, que você é tímida, eu também sou tímida. E eu tinha uma timidez que vem dela. E eu fui uma incentivadora para ele fazer aula comigo. E quando a gente estava na aula, aconteceram tantas coisas engraçadas e eu aprendi muito sobre mim estudando com ela. Porque eu vi que esse meu jeito de pensar é muito dela. Porque ela nunca queria estudar o que o professor estava ensinando. Ela sempre queria perguntar alguma coisa que estava lá na frente. E eu fiquei tão surpresa com o jeito dela também de aprender, porque eu sempre achava que eu não me encaixava em muitas coisas. E a gente acha, quando a gente não se encaixa, né, no tradicional, que a gente é que tá errada, né? E ali eu vi, eu falei, gente, tem até um pouco de genética nisso, porque ela também é assim. Mas uma das coisas, Leila, é que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que tem mexido com a cabeça de muita gente, né? Acho que de todas as pessoas, na verdade. Para essas pessoas que seguem esse pensamento mais tradicional, mais linear, eu acho que realmente deve estar mais difícil. Para a gente que está acostumado com tanta novidade, com aprender e desaprender todo dia, já está difícil. Penso como que deve estar para essas pessoas. Aí eu queria saber primeiro como que você chega nas pessoas que têm essa dificuldade, né? Porque eu acho que você já viajou o Brasil inteiro e levando seus cursos, e você lida com todo tipo de realidade. A gente sabe que a gente tem muitos recortes, né, no nosso país imenso, com a cultura tão diversa. Então, assim, como que é para você chegar para essas pessoas? É sempre muito contextual, assim, uma coisa que eu sempre paro antes, né? Sempre tem um caminho que você leva, que é o que geralmente você trilha, mas geralmente ele muda quando eu chego no lugar. Justamente porque é muito contextual. Gente, vai passar um carro de som aqui daqui a pouco, altíssimo. Aqui também passa. Eu também moro em Então, periferia. se sair alguma coisa aí, gente, ó, releva. Bom, mas enfim, é sempre muito contextual, né? Acaba mudando muito quando você chega em cada realidade. No meu caso, né? Eu sempre tenho esse olhar de ter... Tem lugares, até mesmo quando você está num mesmo lugar, pensando como educadora, por exemplo, numa escola formal, a mesma aula não vai ser igual, cada turma que você entrar vai ser diferente. Então, eu acabo levando isso como uma experiência quando eu mudo, né? Vou em cidades diferentes. Então, eu sei que vai ser uma turma, talvez vai ser num determinado lugar um pouco mais agitada, outras um pouco mais devagar, e a multiplicidade de pessoas que tem lá dentro. Então, a forma como eu trabalho é uma forma muito tentando privilegiar o máximo possível a colaboração, o trabalho mais horizontal, porque isso faz com que isso se adapte e seja flexível para cada realidade, né? Porque são as pessoas que constroem, não eu que levo algo pronto. Então, essa construção vai ficando mais tranquila nesse sentido. Agora, em relação ao pensamento linear, como você falou, isso realmente tem sido um grande problema para as pessoas. E é um grande problema que a gente vê, não é só no Brasil, mas o Brasil principalmente porque a gente tem um histórico muito grande de problemas no nosso processo de aprendizagem. Mas é um problema geral, assim, o problema da educação, do modelo educacional, do que se pensa educação, está sendo quebrado tem poucos anos, né? Que a gente vem tentando quebrar esse processo. A gente tem algumas instituições formais que já trazem o exemplo, né? Que já são exemplos, já são consideradas
modelos de inovação, né? A gente vai ter isso no mundo inteiro, e isso é muito legal. Mas, de uma maneira geral, a gente continua ainda com o modelo tradicional de aprendizagem. Isso faz com esse modelo que a gente senta, escuta o que precisa ser de conhecimento, e um processo de prática, na verdade, vai ser ou num trabalho específico ou numa prova. Então, você não tem muito aquele movimento protagonista de sala de aula. Isso faz com que o seu modelo de pensar seja muito linear. Que seja esse, eu aprendo alguma coisa, eu uso essa coisa e eu jogo fora. Então, eu não tenho no final desse processo algo que eu vá expandir esse conhecimento que eu adquiri para um novo lugar. E aí isso faz com que o seu modelo mental seja um modelo mental resistente ao novo. Porque você não está sempre expandindo seu conhecimento. Você usa e tchau, você usa e tchau. Então, é muito ruim esse modelo mental que é chamado pela Carol Dweck de modelo mental fixo. Que é esse que eu aprendi alguma coisa e eu parei ali, naquela aprendizagem. Então, vamos lá, o exemplo que você deu aí com a sua mãe. Que lindo, né? Que sua mãe está aí tentando aprender uma língua nova. Isso não é uma regra para pessoas da idade dela. Pelo contrário, é uma exceção. Sua mãe é uma exceção. Porque a maior parte entende que não há mais uma idade para se aprender. Já estou velho, não aprendo mais nada. Isso não vai muito longe, não. Quando eu dei aula de inglês para adultos, eu escutava muito isso. Eu devia ter aprendido quando era criança. Que agora minha mente não entra mais, não dá mais, professora, não consigo. Então, esse tipo de coisa é o modelo que faz com que você não avance e tente experimentar novas coisas, né? E tenta expandir esse conhecimento, que é o que a gente vive agora no momento da pandemia. São muitas mudanças e elas quebraram muitos processos que a gente estava super acostumado e entendendo aquilo como verdade, e de repente não é mais. E aí a gente acabar para tentar se acostumar a esse novo processo é super difícil. Então, vamos dar o exemplo próprio da máscara. A máscara é obrigatório a gente ter esse processo para se proteger e para proteger o outro. E as pessoas até entenderam, não, beleza, vou usar máscara. A maior parte tem uma máscara, mas ela nunca está no lugar certo. Ou ela está no queixo, ou ela está com o nariz de fora, ou ela está pendurada na orelha. E aí, se passar alguém, eu coloco. E várias outras coisas. Então, é uma resistência que a gente tem de entender esse novo modelo, de entender como é que a gente precisa trabalhar. E é até mais simples, só existe uma forma de você usar a máscara. Mas a gente acabou inventando tantos outros para tentar burlar aquela situação e tentar, de alguma forma, ter o antigo de volta. Ter o modelo anterior de volta. Então, por exemplo, quando a pessoa coloca a máscara embaixo, pro nariz de fora, ela fala, eu não consigo respirar na máscara. Né? Então, é aquela resistência, ué, como alguns conseguem, outros não. É possível, sim, vamos testar de novo. E quando você fica naquele momento que você está com ela aqui no nariz? Porque você está respirando. Então, tem alguma resistência aí que faz a pessoa querer voltar a um estágio anterior do que é dito normal. A gente, inclusive, está usando muito o novo normal, né? Que não existe. É o novo Papai Noel, isso aí, gente. Então, esse novo normal é essa resistência da gente tentando encontrar algo que nos deixe no conforto de novo, da gente esteja na segurança. Porque o novo sempre dá muito medo, né? E aí isso exige um modelo mental de aprendizagem de ser contínuo, de estar num movimento contínuo. Então, realmente é um processo de educação com essas pessoas, de ter paciência e explicar que existe um novo processo. Pois é, eu acho muito interessante isso tudo que você acabou de falar, porque esse novo normal, né? E eu acho que isso tem a ver com o desaprender, né? Porque as pessoas querem essa zona de segurança e a gente porque eu acho que você também é uma pessoa que pesquisa muito o futuro, né? Faz essas prospecções que a gente sabe que não é estudo do que já está acontecendo, então a gente sabe que pode vir a acontecer aquilo, mas não existe uma certeza. Mas as pessoas, elas nem tentam enxergar ali um pouquinho na frente. Elas ficam presas sempre aqui nessa zona, essa falsa sensação de segurança. E eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com a minha psicóloga, que eu falava isso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do novo.
eu já tinha. E eu descobri que foi aí que eu aprendi a domar a minha ansiedade. Eu já tinha domado a minha timidez quando eu me tornei professora, né? Foi uma forma que eu encontrei de me comunicar, de falar sobre coisas que me interessam e de encontrar pessoas com interesse em comum, que foi me tornando professora. Mas para domar a minha ansiedade foi entender qual era a minha relação com o futuro, porque eu sempre tenho essa ansiedade para aprender coisas novas. Então, assim, acaba virando a minha zona de conforto, porque é o que é a forma como eu consigo me relacionar. Então, a gente precisa, e sei lá, como que você diria que o que a gente mais precisa desaprender hoje para essa nova realidade que se põe para a gente? Eu acho que é o próprio conceito mesmo da aprendizagem. Eu acho que é o que a gente mais precisa desapegar agora, do que algum dia a gente acreditou que era uma jornada de aprendizagem, e entender esse mundo que a gente vive hoje. Eu sempre trago aquela nomenclatura que o mercado usa muito, que é o mundo VUCA, né? Que é o mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É exatamente, cada uma dessas palavras é o que a gente vive hoje, especialmente, inclusive agora com a questão da pandemia, que acelerou muitos processos. E isso faz esse mundo de incertezas, e que essas incertezas, inclusive, estão alocadas em muitas complexidades, né? Não dá para você só ter uma incerteza, mas é uma incerteza com muitas possibilidades, que faz com que você fique se perguntando, né? Qual é o próximo passo que eu vou dar? O que eu vou fazer agora? Pegando aqui próprio da moda, né? A moda tá tendo que se reinventar e pensar muito sobre isso, algo que são os materiais da composição de uma roupa, por exemplo, porque agora você vai ter muito mais pessoas que estão em casa. O que significa agora você se arrumar para sair, se arrumar para ir para um trabalho? Quais são os componentes que a gente está falando disso tudo? Então, assim, cada área está passando por várias modificações. Isso significa que a gente está passando por vários processos de desaprendizagem sobre o que a gente acreditava que era aquilo ali, e tendo que reaprender nessa recriação de como a gente vai lidar com essas novas situações. Porque independente de como a gente vai ter, por exemplo, em relação a ter a vacina ou não, por exemplo, que a gente sabe já que vai demorar muito ainda, a gente está no meio dessa situação, passando agora por uma nova questão que está vindo, que é a recessão econômica. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então, olha só, já são duas incertezas já ao mesmo tempo que aplacam totalmente a nossa vida. E como é que a gente vai trabalhar com as incertezas de um futuro incerto? O futuro sempre foi incerto, sabe? Só que agora ele tá muito mais. Ele está mais difícil de ser controlado a partir do presente. Então, você ter esse processo de desaprendizagem, do aprender, é exatamente isso. Você entender que você vai ter que estar o tempo inteiro se revisitando. Revisitando quem é você como pessoa, revisitando você também como profissional, revisitando também o teu país para entender como é que ele está agindo, porque cada situação tem uma nova situação acontecendo, e isso é trabalhar nesse mundo VUCA. É a gente entender que tem essas nossas crenças, do que é para ser, do que vai acontecer, elas precisam ser o tempo inteiro questionadas. A gente está vendo alguns movimentos sociais, por exemplo, que estão acontecendo. O movimento, por exemplo, do Vidas Pretas Importam, né? Então, assim, esse movimento, por que ele está vindo agora tão forte, o movimento antirracista? Isso está mexendo com todo mundo, sabe? Está todo mundo se questionando, todo mundo falando, cara, será que essa minha frase aqui, o que eu vou falar agora não está sendo um racista? Será? Isso aí é você questionando as suas crenças e repensando esses novos processos, por exemplo. Então, são vários exemplos que você vai ter, desde do processo social como esse, mas também vai ter na ordem pessoal, de você se repensar dentro desse novo universo. Então, o desaprender é uma constante. Ele vai acontecer, que é esse movimento que eu falei, que ele é circular.
Então você deixa de ter aquela coisa do eu aprendo, eu uso e jogo fora, para ter eu aprendo, eu desaprendo e eu reaprendo. Ou seja, eu vou expandir esse conceito lá na frente de novo, para que esteja sempre em movimento. Eu acho que é esse o que seria o que a gente mais precisa desaprender agora, sabe? Eu acho que esse novo reaprender, ele gera muita insegurança, porque as pessoas elas querem, com o aprender, ter segurança. Então, assim, eu aprendi, então eu sei, então eu sou uma pessoa que tem uma validação, né? Eu tenho conhecimento sobre aquela área. Que é também o que a gente está fazendo aqui. Eu e a Ana, com as nossas conversas, que a gente está trazendo pessoas para falar sobre vários assuntos relacionados à moda, né? E a gente aprende, por mais que a gente seja formado em moda já há quase 20 anos, a gente aprende todos os dias aqui. Então eu acho isso muito maravilhoso, porque a gente não tem certeza de nada. E isso é uma coisa que eu acho incrível na educação. E para quem gosta de aprender, porque tem gente que não gosta, tem gente que quer ter o conhecimento realmente para falar assim, eu tenho a história que a gente fala, né, do canudo. Tem gente que quer ter um diploma para dizer, eu sou formado nisso, ponto, vou trabalhar e não quero pensar muito. A gente que gosta de aprender, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Porque, assim, Isso. o universo vai se expandindo cada vez mais à medida que a gente vai aprendendo, né? Então, eu acho que essa também talvez seja uma das maiores resistências que as pessoas têm, porque é você admitir a sua ignorância. E ninguém quer se passar por ignorante, né? Então, assim, a gente também está vivendo agora, nesse mesmo período, que é esse período de cancelamento, esse período de todo mundo tá indo para as redes e se comunicando muito por aquilo. Então, assim, é um julgamento muito grande, né? Então, ninguém dá a chance do outro errar, ninguém dá a chance do outro se desculpar. Eu acho que tem situações que realmente são um pouquinho complicadas de se desculpar, mas, enfim, a gente tá todo mundo aqui em processo, ninguém tá pronto, né? Mas assim, é um pouquinho dessa conversa que a gente teve, é um pouco da minha leitura disso, né? Dessa resistência de reaprender. Talvez seja isso. A gente tem sempre o medo do olhar do outro, do que o outro vai pensar sobre mim. Então a gente precisa sempre estar ali dando as nossas referências, né? Que é o que a gente sempre faz no começo da live. E é sempre isso. Sabe por que que a gente sempre está com medo desse reaprender? Porque a gente deixou o nosso processo de aprendizagem para o outro. Então, a nossa vida inteira de escola, e também do trabalho, a gente sempre esperou o que vem para aprender. Então, eu sento e espero que o professor vai me dar de aula hoje. No trabalho, eu vou fazer as formações que o trabalho me exige. Se ele não me exigir, eu não vou fazer. Por que eu vou fazer? Então, a gente sempre está esperando o que o outro vai nos exigir para a gente poder aprender, e isso vai implicar no julgamento do outro. Então, se eu falo que eu não sei alguma coisa, isso é complexo, porque significa que eu não fiz o que o outro me mandou fazer. E aí a gente volta lá atrás, também na escola, do que seria o erro. O erro sempre na instituição escolar formal significa punição. Se você errar alguma coisa, tira um ponto, você vai ter um X no lugar de um certo, você vai ter outras coisas, não vai entender aquilo como parte do processo de aprender. Para você aprender, você precisa se arriscar. Se você vai se arriscar em alguma coisa que é nova, porque se está aprendendo é algo novo para você. Então, você vai se arriscar. Significa algo novo, significa que você não viu antes, você não sabe antes. Aí volta lá a história de novo da minha estratégia de aprender inglês, onde eu inventava uma palavra. Aquilo era um risco que eu estava correndo e que eu estava falando assim, eu não sei essa palavra, estou inventando, estou jogando aqui. E eu estou esperando para que o outro que sabe me dê um retorno. E fala, olha, não, querida, não é ventilator, é fan. E aí, ali eu ia ter um processo de aprendizagem. E ali, naquele momento, aos 13 anos, na minha cabeça, o erro era uma coisa incrível. Porque eu ia aprender, então eu estava jogando para compartilhar. Essa história que você está falando aqui, que você e a Ana estão fazendo, que aliás eu não mandei um beijo para a Ana, que ela falou, beijo, Ana. Nesse momento que vocês compartilham aqui nas lives, isso é um momento incrível de aprendizagem, porque você está jogando para o outro, você está jogando para o... E essa live, por exemplo, aqui a gente está transmitindo para algumas pessoas, mas ela vai ficar. Vai ficar lá no YouTube, ou vai ficar aqui no Instagram.
outras pessoas vão assistir num outro momento, e isso aqui vai ser também um compartilhamento para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa vai compartilhar com outras pessoas, e assim vai. Então, quando você joga isso para o outro, inclusive você está se arriscando. Alguém pode discordar de você, alguém pode achar um outro caminho que você. Que ótimo! Que é nesse embate, nesses enfrentamentos de conhecimento, que nascem novos conhecimentos. Só que a gente aprendeu a vida inteira, num processo de escolar formal, que era errado você errar. Sabe? Você tinha que sempre acertar. Sempre tinha uma única resposta certa também. Então, isso é o problema que é complexo. Porque você precisa errar para aprender. Só que você não quer demonstrar isso, você não quer mostrar suas fragilidades. A Brené Brown fala bastante disso, né? Só quem está na arena, que está mostrando todas as suas vulnerabilidades, é que também tem o direito de estar falando ali junto com você. Se você está lá no seu na plateia, só olhando e julgando, meu amor, você não está vivendo aqui junto comigo na arena para estar vivendo essa mesma coragem de ser vulnerável. Você está num lugar super confortável de julgamento. Então, esse é um ponto do processo de aprendizagem, quando você fala do desaprender, que é difícil, as pessoas não querem, porque elas não querem mostrar a ignorância. Eu nem gosto do nome ignorância, porque realmente assusta as pessoas. Eu vejo que é o ponto de uma humildade mesmo, né? A humildade de que eu ainda não sei essa outra coisa. Posso aprender com você? Posso ir para um próximo passo? E é absurdo que em algum momento tenha a coragem de dizer que sabe tudo de qualquer coisa que seja, né? Então, amigo, que mundo que você vive, que você acha que você sabe tudo? Você já parou para pensar do tamanho que é o planeta Terra e o universo, sabe? Sim. Então, é isso que a gente precisa se conhecer e entender que abrir para esse processo vulnerável de troca, de se jogar na arena e de construir o conhecimento a partir do embate, que é bom. O cancelamento na internet, eu tenho várias questões em relação a isso, mas a primeira delas que eu tenho é que a maior parte, na verdade, está tendo um grande problema de entender o que é discussão e o que é realmente algo que você não vai tolerar. Por exemplo, não dá para tolerar um nazista, entendeu? Agora, você discutir pessoas que estão tentando desfazer alguns preconceitos, isso realmente é algo que a gente precisa ajudar no processo de desconstrução dessa pessoa. Realmente indicar onde ela errou, indicar quais são os caminhos para ela acertar. E assim vai, isso é discussão. A gente não está acostumado a discutir, porque na escola ou você ouve e faz o certo sem discussão, porque sempre só tem uma resposta. E as polaridades das coisas que a gente vive é que são complexas. Ou é o sim, é o não, ou você está certo, ou você está errado, ou você não está cancelado, ou você está cancelado. Não, a gente precisa, no meio disso tudo, estar apto a ter essas discussões com argumentos, com conversas, para gerar um novo conhecimento, uma nova caminhada para cada um que está conversando, né? Sim. Eu gostei de tantas coisas que você falou que eu até me perco aqui. Porque eu fico registrando, né? Tipo, isso aqui é legal, isso aqui, peraí. Quando você fala do erro, porque a gente também vem de uma cultura em que o erro ele era punido fisicamente, né? Tinha palmatória há uns tempos atrás, e a história do cascudo. E agora, nessa nova realidade que a gente também tá confrontando todo dia, a gente vê vídeos de pais que expõem os filhos, que ficam nervosos com os filhos, e eu acho que alguns até estão valorizando um pouco mais os professores. Mas o erro realmente, ele deveria... Eu e a Ana, a gente falou, acho que na nossa primeira live que a gente fez sobre modelagem, que a gente tinha que fazer uma live só sobre erro, para a gente discutir, conversar e aprender sobre isso, porque eu também acho que o erro ensina muito. E a gente tem uma pergunta aqui que a gente está conversando, né? A vida vai indo, eu vou te ouvindo aqui. E a Andrea fez será que o processo de aprender também não está se perdendo, porque estamos perdendo a capacidade de se concentrar e ter foco em meio a tantas opções? André, excelente pergunta, porque as redes sociais é complexo, assim, né? Eu vou tentar passar mais ou menos uma ideia, mas
A gente tem a internet, que é um mundo incrível de super possibilidades, de muitas trocas, de muitas complexidades, de muitas portas abertas para diversos lugares, e levando isso até para o lado do que seria a curiosidade, né? Que eu acho que a curiosidade ela é a porta, ela é o impulso para você ir atrás da aprendizagem, né? A internet ela causa isso, ela pode causar uma super curiosidade em você. Mas, inclusive, por estar tudo tão acessível, tão fácil, a um clique, por mais que você tenha curiosidade de ir ali, você está cobrindo uma curiosidade só até aqui. Ah, tudo bem. Aí você não absorve aquele conhecimento, ou aquela aprendizagem, ou tenta ir mais profundo naquilo que você estava buscando. Porque está só um clique. Eu vou lá e faço. Então, você fica nesse processo de aprendizagem muito superficial. E aí, talvez, é onde você se depara aí do que ela falou, de ter muitos canais para você ter atenção. Né? Porque é isso, você tem tanta coisa para aprender, você tem tantas possibilidades, que talvez você fique só na camada de cima. E você não vá um pouco mais a fundo daquilo que você realmente se interessou. Que aí é o que eu falo bastante sobre as paixões. O grande lance é você descobrir as suas paixões. Eu acho que o que a escola deveria realmente ser um espaço de descoberta das paixões. Já pensou que delícia? Que você vai para um lugar, porque você vai descobrir o que você ama, o que você gosta. Então, e para você descobrir, você tem que ter muitas experimentações de muitas coisas, de muitas áreas, que é o que a escola tem. Meu Deus, tem tudo lá dentro. Tem matemática, tem biologia, tem português, tem tantas áreas, tem línguas. Até tentaram dividir isso por áreas, né? Que seriam as áreas biológicas, as áreas humanas, as áreas exatas. E é uma delícia isso. Era para ser realmente um lugar de grandes explorações. Só que isso virou um lugar de acúmulo, na verdade. Você vai acumulando aquilo ali e não descobrindo o que você mais ama. O que você acaba que no final dessa jornada, você está indo para o que te dá mais dinheiro, para o que é mais fácil entrar, para o que tem mais oferta em mercado. E, inclusive, aquilo que você em algum momento descobriu que era uma paixão, muitas vezes é relegado. Oh, não, isso aí não vai dar dinheiro. Não, isso aí não vai te trazer uma boa posição social. E a gente vai indo para esse lugar onde a escola está formando para servir no mercado, ao invés de ser uma super descoberta humana do que você gosta, do que você acha interessante. Então, acaba que essa coisa de muita atenção para muito lugar também deriva muito disso. Você está indo para tantas coisas que você ainda não descobriu as suas paixões, então, sabe? Para que você foque naquilo, para que você explore mais aquilo e faça essas ligações com tantas outras coisas que você vai conhecendo. Não é errado você conhecer várias coisas de uma maneira superficial, mas tem certas coisas que vão exigir um pouco mais de profundidade naquilo que você se interessa. E, de fato, a gente precisa entender essa nossa relação. O mundo da internet, o mundo das telas é muito novo, se você for olhar para a nossa história de humanidade. Agora é que a gente está entendendo quais são os impactos que nós tivemos desse momento de internet na nossa vida. É agora que a gente está tendo um pouco mais da popularização da internet e de ter a internet todos os dias, que a gente está vendo alguns resultados, desde o problema de ter um olho cansado, mesmo que você não tenha problema de visão, até problemas que estão relacionados com depressão, ansiedade, tantas outras coisas. Então, é a gente saber como lidar também com tanta oferta. A gente aprender a fazer a curadoria do que a gente nos interessa, a curadoria desse conhecimento. Então, a aprendizagem passa por esse lugar, né? Para você também agora, com tantas possibilidades, como é que você faz essa curadoria do conhecimento do que você gosta? É a partir, por exemplo, da exploração das suas paixões. É você estar numa rede que seja uma rede inteligente, ao invés de estar sempre seguindo meninas que estão dizendo o look do dia, sabe, a make do dia, mas pessoas que tragam coisas interessantes para você discutir, para você descobrir, fazer da sua rede a sua curadoria, que outras pessoas estão descobrindo coisas que podem contribuir para você. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Você pode ir descobrindo com o outro. O que o outro descobre, como que você compartilha. Eu acho que esse seria o ponto.
Sim, maravilhoso. É, uma das coisas que você falou é que eu chamo de obsessão, né? A paixão. Porque a minha forma de aprendizagem, ela é quase obsessiva. Eu te falei que eu comecei a fazer o espanhol, porque eu queria fazer um curso de modelagem, que é um método específico que só tem na Espanha, e assim, ele não faz curso online, nada. Então eu tinha que ir para lá. E eu falei, não, meta de vida, vou fazer isso. Para isso, eu abri o meu ateliê, para eu me capitalizar, para eu ir depois de um tempo fazer isso. Nesse meio termo, eu descobri tantas coisas, e eu sou tão obsessiva, porque eu já fui assistir MasterChef em espanhol, já comecei a ouvir reggaeton, que ninguém aqui em casa suporta, porque eu escuto o tempo inteiro, mas é a forma que eu vou aprendendo, eu vou descobrindo coisas e eu mergulho naquilo. Eu chego na minha saturação, daqui a pouco nem eu aguento mais. E eu parto para uma nova, mas eu preciso, a minha forma de aprender é essa meio obsessiva mesmo, sabe? Eu tenho que mergulhar e assisto todos os documentários que eu posso encontrar na vida, que tem no Netflix em espanhol, uns temas nada a ver, mas ali você vai descobrindo outras coisas. Já descobri sobre música, sobre cultura, sobre comida. E isso é muito incrível. Eu acabei fazendo 2 viagens para o México. E aí a curiosidade aumentou mais ainda, a vontade de aprender aumentou mais ainda. Porque aí você consegue realmente aplicar o aprendizado, né? Que eu acho que essa é uma parte muito importante, que é a gente conseguir entender que aquele aprendizado faz sentido. Porque até Sim. então ele está ali, né? Ele está solto, então ele está acessível para algumas pessoas, mas enquanto você não aplica ele, ele não existe ainda, né? Tem uma pergunta aqui também do Clécio. O processo de aprendizagem é prejudicado pela dificuldade de reconhecer o valor mais profundo do outro? Torna-se mais difícil aprender numa sociedade em que o conhecimento se torna moeda de poder? Primeiro, beijo, Clécio, meu amigo querido de Recife. Então, sim, assim, é difícil aprender numa sociedade em que o conhecimento se torna uma moeda de poder, com certeza. Porque se for colocar o conhecimento como dentro desse universo do universo formal, de aprendizagem, não é todo mundo que tem acesso, infelizmente. A gente tem um processo elitista ainda de acesso ao conhecimento. Ontem no Twitter estava um super debate sobre essa questão da pirataria, onde tinha um cara que estava bem revoltado porque o livro dele tinha sido pirateado, e as pessoas tentando mostrar que e ele brigou com isso, né? Sobre a pirataria em si. E as pessoas mostrando, olha, cara, se não tivesse pirataria, eram vários relatos que tinha embaixo. Eu acho que Eu a nem maior parte conheceria. das pessoas não teriam se formado dentro de universidades federais, sabe? Onde existe xerox e xerox e xerox de livros, porque nem todo mundo consegue comprar, porque não é acesso a todo mundo. A gente está discutindo o acesso a esse conhecimento. Por que está tendo problema no acesso ao conhecimento? E eu acho que é essa discussão, né? Porque aí a gente tem o conhecimento como uma moeda de troca, que seria isso. Então, eu acho que o ponto maior é como a gente discute esse descolamento disso, porque a educação ela é para ser um bem social. Ela, assim como a saúde, por exemplo, que a gente inclusive agora está vendo aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem o SUS, que atende a toda a população, mas a maior parte dos países onde tiveram problemas também muito fortes com a Covid era porque as pessoas não tinham acesso à saúde. E a saúde é para ser um bem social justamente porque, olha o que é uma pandemia. Se tem um grupo que não tem acesso a uma saúde, isso pode se espalhar pelo mundo, esse problema. A mesma coisa é a educação. A educação é um bem social. Quem diz isso é a Unesco, não sou nem eu que estou falando isso. A Unesco tem mostrado o quanto a gente precisa resgatar a educação como um bem social e entender ela como um processo humanista, né? Onde e não mercantil, utilitarista, né? Mas é esse o ponto. Como a gente leva essas nossas discussões, leva o entendimento do acesso ao conhecimento para esse lugar, né? Como um bem social. Sim. Só finalizar com um comentário aqui, que eu já vou abrir seu espaço para o seu momento peixeiro. A Paloma comentou, né, que pirataria para mim é uma forma de hackear o sistema.
E Leila, não tenho nem palavras para te agradecer, já agradeci um monte, vou continuar agradecendo sempre. Foi muito bom estar com você aqui e eu queria abrir espaço para você falar um pouquinho agora, para finalizar a nossa conversa, que eu já tenho que voltar com a Ana, sobre o seu livro que você lançou, acho que tem um mês, né? Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho, Eu queria que você falasse dele, para quem tiver interesse depois de ir atrás, que eu acho que muita gente chegou aqui por você também, né? Mas tem as pessoas que estão aqui que seguem eu e a Ana, e aí é importante Vou saber falar como assim. aprender, desaprender e reaprender. Primeiro, um beijo, Paloma. Eu também acho, sou muito da cultura hacker. E Paloma, ó, gente, deixa aqui um recado para vocês. Paloma é ótima. Convidem Paloma. Paloma também é da área de Conhece, moda, a aqui gente de conhece Brasília. Paloma. Tudo Eu para e a mim, Ana Paloma. conhecemos Paloma, Ela ela é tem, maravilhosa. ela tem uma pesquisa de dissertação maravilhosa que ela defendeu agora, questionando esse mercado da moda, pensando em novas propostas. Eu acho que vale muito a pena, viu? E agora vamos aqui, ó, Peixeiro, meu seguidor. Vai lá, Peixeiro! Gente, olha, eu sou a autora desse livro, Aprenda, Desaprenda, Reaprenda, novos modelos para se pensar em inovar a aprendizagem no mundo contemporâneo. É da livraria Pipa. Tem o link na minha bio, para quem quiser, né? Leila Girassol. Também tem da minha empresa, que chama Sala Oficial, que vocês podem ver lá e comprar. Aqui dentro eu trago muito sobre essa perspectiva do modelo mental, de como a gente pode transformar esse modelo mental para isso que a gente estava discutindo aqui com a Romilda, que é como a gente sai desse modelo tão linear para que a gente possa trabalhar com esse mundo aí em transformação, que já que o mundo está em transformação, é a constante do mundo, é a transformação, que a gente também saiba que para sobreviver nesse mundo em transformação a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender desse movimento em constante transformação. É isso. Que maravilha. A Bárbara tá aqui, ó, tô agarrada no livro. Eu já vi, né, nos seus stories, várias pessoas apaixonadas com o livro. Muita gente Então, pergunta se é um livro para professores. Não, não somente. É também, mas não somente. É um livro realmente de descoberta do seu processo de aprendizagem. sim. Obrigada mais uma vez, Leila. A gente vai ter que dar tchauzinho para você agora. Eu acho que foi uma delícia, para mim foi super proveitoso, como eu disse desde o começo, desde que a gente começou com as conversas desfiadas, eu queria você aqui. Então, agora eu tenho que trazer a Ana Luísa. A Ana tá me Beijo. chamando só a atenção para o comentário da Lila, se tem PDF, e-book ou Audible. Aí eu com Lila, meu vai inglês. sair agora o e-book, mas ainda não. Ainda só tem o livro físico, mas tá já chegando aí o livro digital. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Agora a Ana vem aqui para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Né, Ana, que foi uma delícia, que você estava me deixando maluca aqui com os comentários. Oi, Oi! Leila. Obrigada, Leila, pela participação. Oi, Homes. É porque a Lila mora do outro lado do planeta, né? Então ela queria ter Sim, acesso ao material. eu lembrei disso. E a Lila Logo também vai ser nossa chega. convidada já já, né? Eu nem lembro qual a data, mas é mais pro final do mês, né? Que ela vai estar ou ainda é no mês que vem? Eu acho que é outubro. Não tenho É, certeza, não, porque eu não consigo decorar todas as datas. sim. Eu tenho até um mural ali, mas não dá para enxergar de longe. Gente, foi incrível estar com a Leila aqui. Vocês viram, entenderam por que que eu sou apaixonada por ela? Não, ela é incrível. Ela fala de uma forma tão tranquila, tão certeira, né? Muito, muito bom. Sim. A André tá falando, eu sempre chego no final, lembrando que as nossas lives ficam gravadas no IGTV do Pense Atelier, no IGTV do Ana Luísa Olivetti, e depois a gente sobe também no YouTube, no nosso canal, que é o nosso projeto Conversa Desfiada. Então, para quem perdeu ou chegou só no finalzinho, para quem quer ver as anteriores, a gente já está fazendo há 2 meses essas conversas todas as terças e sextas. Pode conferir lá. E tem material incrível, gente. A gente só recebe elogio a todo momento de tudo que já passou, então a gente está super ansioso para tudo ainda que vem. Então Sim. acompanhem a gente, curtam também os materiais, aproveitem, usem, mostrem para os alunos, quem for professor, indica para os amigos, porque está muito, muito, muito legal todo o nosso material. Espero que vocês Sim. gostem de tudo que tem por vir ainda.
Então a gente já convida para quem está aqui para a próxima terça-feira, tá com a gente, né? A gente vai estar com a Bárbara Lira, que é consultora de imagem. O nosso papo com a Fabiana deu muito o que falar, as pessoas gostaram muito, então a gente está trazendo uma outra consultora de imagem com uma outra abordagem, que a nossa ideia é sempre trazer coisas diferentes e interessantes para todo mundo. Então, na terça-feira, às 16h16, a gente está de volta. Eba, gente, não percam, tá muito, muito legal. Então Sim. aproveitem e vão lá no YouTube, hein, por favor. Sim. Aí eu tenho que encerrar aqui, né, que a gente já tem uns traumas. Tem que salvar. Beijo, gente. Obrigada a Desespero. todo mundo que ficou aqui com a gente hoje. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, amiga. Beijo. Beijo. Até Tchau, tchau. terça. Tchau, tchau.